A transparência mudou a minha carreira e o meu jeito de liderar. Eu quero voltar a exatos 10 anos atrás, quando eu ainda era diretor executivo na maior empresa de educação do país. Naquela ocasião, a gente passava por um processo de fusão com uma outra empresa do setor. E como acontece nesse tipo de processo, é natural que também aconteça o famoso layoff, ou demissão em massa. Bom, eu na minha cadeira executiva poderia simplesmente delegar a responsabilidade de comunicação das pessoas que estavam de saída para os meus gerentes diretos. Afinal, as pessoas respondiam para eles. Mas pensa comigo, o que você faria no meu lugar? Eu optei pelo respeito. E naquele dia eu fiz questão de conversar com as 87 pessoas que estavam de saída individualmente. Não é uma conversa fácil. A gente percebe a angústia, o medo, a vontade de se recolocar no mercado de trabalho o mais rápido possível. Mas eu também percebi que não existia nem mágoa, nem ressentimento daquelas pessoas com a empresa ou com a liderança da empresa. Isso simplesmente aconteceu pelo fato de que toda a jornada de comunicação para aquelas pessoas foi assertiva. E a transparência fez a diferença na vida delas, mas também fez diferença na minha vida. A transparência vem me transformando de um mero gestor em um líder de verdade. Mas, infelizmente, nem toda relação de líder e liderado existe a transparência. Em uma pesquisa realizada pela Gallup em 2022, pessoal, prestem atenção nesse número, só 20% dos respondentes dessa pesquisa afirmavam a frase: eu confio na liderança dessa empresa. Acontece que a falta de confiança na liderança é um dos itens, é um dos fatores que mais faz com que a performance e a produtividade de uma equipe caia. Geralmente, os liderados não sabem exatamente o que está passando na cabeça do seu próprio líder. E o medo de uma reação exagerada de um líder perante um problema, um erro na sua operação, faz com que esse time se retraia. E esse receio sobre a reação de um líder, do que ele pode fazer diante de um problema desconhecido, é o que mais causa insegurança psicológica. Inclusive, é algo trazido pela doutora Amy Edmondson, que é professora de Harvard e referência nesse assunto. Acontece que a liderança, quando a gente fala sobre o receio de não ter a confiança da equipe, a gente cai no medo de não entender como um líder de fato funciona. E é difícil para o liderado compreender o que passa na cabeça de um líder. Eu, particularmente, gosto de um conceito chamado a tríade sombria da personalidade. A tríade sombria da personalidade foi um conceito que foi trazido pelos professores e psicólogos Delroy Paulus e Kevin Williams, que são professores da Colômbia Britânica do Canadá. Esse conceito de tríade sombria da personalidade traz 3 traços de personalidade que é comum a qualquer um de nós. Todos nós podemos, em algum momento, ter uma ação, um comportamento tóxico baseado em um desses 3 traços de personalidade. O primeiro deles, a gente chama de narcisismo. Líderes narcisistas, e eu me incluo como um líder narcisista, geralmente têm um alto nível de insegurança e uma baixa autoestima. Esse tipo de líder, quando questionado, colocado contra a parede sobre um erro que acontece na sua área, ele costuma refletir esse erro e joga a culpa para uma outra área. Eu, particularmente, como eu disse, me sinto assim ainda. Durante toda a minha infância, fui muito pressionado a ter perfeição em tudo que eu faço.
em garantir que eu tivesse sucesso em tudo que eu faço. Mas quando veio a vida profissional, esses gatilhos de comportamentos ruins também vieram à tona. E quando eu estava numa posição contra a parede, eu também costumava jogar a culpa para outras pessoas. O segundo traço de personalidade muito comum, e quando aflora isso na liderança, é o maquiavelismo. Líderes maquiavélicos costumam criar intrigas e fofocas para se dar bem. E o terceiro traço de personalidade é a psicopatia. Líderes psicopatas não são serial killers, não vão matar ninguém na empresa. Mas os líderes com psicopatia subclínica costumam atravessar as regras e as leis, burlar regras, também só para se dar bem. A gente não está aqui para julgar essas pessoas. A gente está aqui para criar uma reflexão sobre não ser atingido por esses traços de personalidade. É evitar que essa reação venha à tona quando a gente está diante do desconhecido. E aí vem uma outra questão chamada autocontrole, que é um dos pilares da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman. O autocontrole, na verdade, é aquilo que nos impede de ter uma reação equivocada ou tóxica perante a nossa equipe. E aí eu volto para a transparência. Porque transparência é a consequência da paz de espírito que a gente tem quando a gente tem autocontrole. A transparência, ao contrário do que muita gente fala, transparência não é você falar algo sigiloso para a sua equipe. A transparência não machuca o outro. A transparência não destrói pontes. A transparência gera confiança e gera maturidade para a sua equipe. Mas vocês estão maduros para ter essa reflexão? Muito obrigado.